pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Morrer para si mesmo ou para o egoísmo vai doer. Mas é uma dor que traz liberdade. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Eu chamei esta mensagem de Isso Dói Bastante. Porque sabe, quando você realmente entende, quando está passando por um momento difícil, que isso vai realmente trabalhar algo de bom em você, você pode dizer, isso dói bastante, isso dói, mas está arrancando de mim algo que não me pertence. E Deus vai usar isso para me libertar. E eu quero começar em 1 Coríntios capítulo 13. Sabe, o amor, ele é realmente a melhor coisa do mundo. Eu estudo muito esse assunto porque é a coisa mais importante para mim. Jesus disse, eu tenho um novo mandamento para lhes dar, e nele se cumprirão toda a lei e todos os profetas. E é incrível, ele disse, eu posso resumir tudo nisso. Vou facilitar para vocês, só tem algo que preciso que façam, e se o fizerem estarão fazendo todo o resto. Amem uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Agora, essa é uma ordem muito grande. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, pois nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos. Como o incrédulo deve reconhecer que somos discípulos? Através do amor. Você não ama apenas as pessoas que conhece e já ama naturalmente, mas ama os estranhos, ama os estrangeiros, ama pessoas que não são como você. E quanto mais você ama, e quanto mais você se entrega, mais feliz você vai ser. Dave estava almoçando ontem e a garçonete onde ele estava o reconheceu e ela veio. E ela ficou conversando com ele. E eu não sei do que estavam falando, mas no processo ela disse, bem, e quanto a mim? Ela não tinha ideia do que estava acontecendo na conferência, mas isso é só um indicativo de como essa frase surge em nós com tanta frequência. É como se, bem, todo mundo está indo tão bem, mas e quanto a mim? Mas sabe, isso não é verdade. Todo mundo tem coisas pelas quais elas passam. Podemos não passar as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas todos nós passamos por coisas desagradáveis. Mas como eu disse ontem, se você puder aprender a abraçar isso em vez de evitar isso, será muito mais fácil para você. Quantos acreditam que se apenas não lutar contra isso, mas apenas disser, ok, Deus, faça o trabalho que você quiser fazer em mim, será mais fácil? Então, aqui está o que a Bíblia diz sobre o amor. Vamos realmente prestar atenção a isso. Porque o amor se comporta de uma certa forma, não é apenas uma palavra, não é só uma teoria, não é só um sermão que pregamos, mas o amor pode ser visto de várias formas. O amor tudo suporta, é paciente e bondoso. O amor nunca é invejoso, nem transborda de ciúme, porque o amor fica feliz quando alguém é abençoado. O amor não é jactancioso ou vanglorioso, não se comporta de maneira arrogante, não é presunçoso, arrogante, inflado de orgulho. O amor não é rude. É incrível como todo mundo ficou rude hoje em dia. Ele não age sem reverência e não age de forma imprópria. O amor, que é o amor de Deus em nós. E você não pode perder isso porque nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Então, sempre que fazemos algo de bom para alguém, ou mostramos bondade ou paciência a alguém, é Deus agindo através de nós. Não sei quanto a você, mas me lembro que eu não conseguia fazer isso.
Ele não insiste em seus próprios interesses ou direitos, ou em seu próprio caminho. Pois o amor, ele não é egoísta. O amor não é egoísta, não é egocêntrico. O amor não é sensível ou irritado. Sabe, o amor não tem sentimentos feridos toda vez que alguém talvez não o faça parecer perfeito. O amor não leva em conta o mal feito a ele. Esse é um grande problema. O amor não dá valor a um erro sofrido. Uau! O amor não se regozija com a impunidade e a injustiça, mas se alegra quando a justiça e a verdade prevalecem. O amor suporta tudo e qualquer coisa que possa vir contra ele. O amor está sempre pronto, e este é um dos meus favoritos. Ele está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. Eu descobri que a minha vida ela é muito melhor se eu acreditar no melhor em vez de suspeitar do pior das pessoas. E você diz, bem, se você acreditar no melhor e a pessoa realmente não for uma boa pessoa, bem, pelo menos eu sou feliz. Porque quando você acredita no melhor das pessoas, você não é atormentado por todos os pensamentos ruins que poderia ter sobre elas. Suas esperanças são incomuns em todas as circunstâncias e ele suporta tudo sem esmorecer. O amor nunca falha. Eu amo isso. Agora eu imagino que se todos os casais começassem todas as manhãs lendo essas 4 ou 5 escrituras juntos, nós não teríamos tantos divórcios. O que vocês acham? O que aconteceria se quando você se casasse, se seu objetivo fosse, eu vou viver minha vida para ver o quão feliz posso te fazer? Mas o que fazemos? Nós nos casamos e esperamos que nos façam felizes. E se não o fazem, ficamos chateados. E se em cada relacionamento em que você entrasse, você começasse desde o início pensando, eu vou fazer o meu melhor para fazer você feliz. Eu vou te edificar, vou te apoiar, vou te encorajar. Eu vou fazer tudo aquilo que eu puder fazer de bom para você. Agora, alguns comentários que eu quero fazer. Morrer para si mesmo ou para o egoísmo vai doer. Mas é uma dor que traz liberdade. Dói bastante, quer você saiba ou não. É uma dor que está curando você, que está transformando você à imagem de Cristo. A menos que morramos para o pecado ou para o nosso eu, ficamos com uma dor ou uma miséria que nunca acaba. Eu tive um problema nas costas por muitos e muitos anos e ficava constantemente indo ao quiroprata, sabe? Acho que por uns 20 anos eu não fiquei sequer uma semana sem ir ao quiroprata uma vez e às vezes 2. E finalmente eu fui a um certo quiroprata e depois de cerca de 3 consultas, ele disse, bem, precisamos tirar algumas fotos e então descobriremos o que está acontecendo com seu quadril e suas costas, porque devia ter começado no quadril. Bem, para encurtar a história, eu tinha uma dor que realmente nunca iria parar, a menos que eu fizesse uma certa cirurgia, porque descobriram que eu tinha um defeito de nascença. Minha cavidade do quadril era encurvada, tentando se encaixar em uma cavidade redonda. Então, ela nunca ficava no lugar. Eles podiam pôr no lugar, mas ela acabava voltando e isso fazia doer as minhas costas. Então, eu fiz uma prótese total do quadril que
Aparentemente, se você ver, é extremamente brutal, porque eles literalmente pegam uma serra e serram esse seu osso e dói muito. Eles me deram um remédio para dor e disseram: não espere para tomá-lo até que esteja doendo. Tome-o a cada 4 horas, porque você precisa ficar à frente da dor. Ok, doeu, mas foi ficando um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E quer saber, agora já não dói mais. Mas se eu não tivesse passado por toda aquela dor, agora tem uma lição espiritual aqui. Se eu não tivesse passado por toda aquela dor, eu teria passado o resto da minha vida com dor, gastando todo o meu dinheiro tentando consertar isso. Na verdade, eu estava realmente ignorando o problema. Quantas vezes você terá que orar antes de lidar com o problema? Quantas vezes você terá que fazer terapia antes de você lidar com o problema? Quantas vezes terá que reclamar com o seu amigo antes de lidar com o seu problema? Eu me lembro de anos atrás, eu estava orando para que o Dave mudasse. Sim, eu estava orando fervorosamente. Deus, você tem que mudar o Dave. Tem misericórdia. Você tem que fazer algo. Deus, eu já não aguento mais. Você tem que mudar o Dave. E foi como se Deus dissesse: com licença, Joyce. O problema não é o Dave. Pensei, então de quem é? Só tem eu e ele aqui? Sim, eu falei sério. E passado 3 dias, Deus me mostrou como era difícil viver comigo. E eu chorei os 3 dias inteiros. E doeu ver isso. E doeu muito. Eu não sabia na época, mas eu entendi mais tarde que, essa foi uma das melhores coisas que Deus poderia ter feito por mim, porque somente a verdade o torna livre. E não é a verdade sobre outra pessoa que liberta você. É a verdade sobre você que te tornará livre. Quando estiver tendo problemas, não deixe que seu primeiro pensamento seja: o que há de errado com você? Se não fizesse isso, se você não fosse, e talvez sejam os outros, mas primeiro diga: Deus, mostre-me se eu estou fazendo algo que está causando esse problema em minha vida. Mostre-me. Você tem que ficar bom nisso. Agora, nunca se sinta mal quando Deus te convencer de algo que está fazendo de errado. Cresça até o ponto em que você se alegra quando Deus lhe mostrar o que há de errado com você. E graças a Deus que Ele te ama demais para te deixar onde você está. Como a Cris disse hoje de manhã, você pode vir como está, mas não deve permanecer como está. Eu creio de todo o coração que um cristão que verdadeiramente nasceu de novo não pode ser o mesmo. Não acho que seja possível amar a Jesus e permanecer o mesmo. Se você não está mudando de pouco a pouco, de uma forma regular e contínua, se a cada ano você não puder olhar para trás e ver algum tipo de melhora, então você precisa ter uma reunião particular com Jesus e levar isto muito a sério. Ser egoísta nos deixa muito infelizes, sabe? Porque não é assim que Deus pretendia que nós vivêssemos. Ele não nos criou para fecharmos em nós mesmos e assim só cuidar de nós mesmos e fazer com que todos os outros nos façam felizes. Ele nos criou para ofertar. Ele derrama sobre nós e quer que derramemos. Ele derrama e quer que derramemos. Agora, se você está só recebendo tudo, mas não está derramando, então você vai chegar ao ponto em que você não receberá mais nada, porque não haverá lugar para mais nada. Uma garota que vê as nossas reuniões por anos e anos
Estava vindo e não estava recebendo mais nada. Estava vindo, mas não recebia mais nada dos meus ensinos. Então, ela foi até Deus e começou a orar porque ela achava que havia um pecado na minha vida. A Joyce deve ter pecado em sua vida porque a unção simplesmente não está nela, não estou aprendendo nada com ela. Bem, quantas vezes nós fazemos isso? Não estamos recebendo nada. E então, algo deve estar errado com esse pregador. Algo está errado com essa igreja, porque não estou sendo alimentado aqui mais. Bem, enquanto ela orava por mim, Deus disse: a Joyce não perdeu a unção dela, ela não está em pecado. Você a ouviu por tanto tempo e não fez nada com o que ouviu? E agora está tão cheia que não há mais lugar para nada. E assim então, a menos que você comece a dar essas coisas, você nunca mais receberá nada. Então quero perguntar, o que você está fazendo por outras pessoas? E se você for honesto e disser nada, então isso já é um progresso, porque pelo menos está percebendo agora onde você está e o que precisa fazer. Você diz, não sei o que fazer. Então ouça, tudo o que precisa é ouvir as pessoas e elas lhe dirão o que precisam. Precisam de encorajamento, precisam de elogios, precisam ser apoiadas, serem edificadas, precisam de ajuda para pagar o aluguel do mês. Sabe, todos têm necessidades. E se ouvirmos, e o amor ele ouve, sabe? E sabe, Deus me disse uma vez, eu estava orando para que ele ajudasse alguém. E ele disse, pare de me pedir para fazer pelas pessoas aquilo que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Estou esperando. Me lembro de uma garota que trabalhava em nosso escritório há muito tempo atrás. Ela me disse que uma moça que havia se mudado de outro estado para trabalhar conosco e tinha gastado todo o dinheiro para a mudança e assim ela não tinha uma cama, ela estava dormindo em um colchão colocado no chão e ela disse, mas nós nos reunimos e oramos para que Deus desse uma cama para ela. Várias pessoas se reuniram. Agora, você não acha que essas pessoas poderiam ter contribuído com um pouco de dinheiro e poderiam ter comprado uma cama para ela? Através de quem nós achamos que todos esses milagres que as pessoas precisam vão acontecer? Eles não caem do céu. Deus trabalha através de pessoas. Nós somos parceiros de Deus. Nós trabalhamos para Deus e Ele cuida de nós. Então eu tive uma mudança bastante radical na minha vida nos últimos, provavelmente comecei há uns 20 anos atrás, mas está ficando cada vez melhor e melhor e melhor e eu simplesmente não consigo aguentar ficar muitos dias sem fazer alguma coisa por outra pessoa. E eu fico falando com Deus, Deus, você tem que me mostrar algo que eu possa fazer por outra pessoa. Você tem que me mostrar. Eu não posso simplesmente não fazer nada por mais ninguém, Senhor. Mas Joyce, você já está fazendo algo, você está pregando. Sim, mas Deus deixou claro para mim há muito tempo, esta é a sua vida pública. Você tem uma vida privada, mas espero que você faça em sua vida privada aquilo que você ensina todo mundo a fazer. Então não posso apenas dizer para você fazer isso. Eu tenho que assumir a liderança no Espírito fazendo isso eu mesma. E eu lhe digo, eu posso sentar de manhã no meu tempo de oração, meu tempo com Deus. Não sei, talvez eu esteja cansada. E sabe só, talvez ficar oscilando, talvez ficando de mau humor. Mas eu ainda não estou assim por completo, mas estou meio que pensando nisso.
e estou dizendo a verdade. Eu começo a pensar de propósito no que eu posso fazer por outra pessoa naquele dia. E aí eu começo a ficar energizada, eu começo a ficar feliz, eu começo a ficar animada, porque é simplesmente muito, muito divertido, sabe? Fazer outras pessoas felizes. E tudo que eu posso fazer é pedir que você experimente isto. E não só isso, a forma como você vive afeta seus filhos. O Dave e eu temos 4 filhos adultos, com idades entre 59 e 45 anos. E sabe, nós temos 4 filhos, 12 netos, 10 bisnetos e mais 4 netos que muito em breve irão nascer e aumentará nossa família até janeiro, e dos 4, 2 serão gêmeos. E tudo que eu faço o ano todo é preencher cheques. E agora começamos a pegar vários cheques de uma vez, todos os cartões, e eu assino todos eles. E minha filha, quando vem os aniversários, os eventos, os chás, o que quer que aconteça, ela apenas os preenche e nós enviamos. Mas sabe do que eu fico muito orgulhosa? Todos os nossos 4 filhos são ofertantes realmente agressivos. E vou te dizer algo, é isso que torna uma família poderosa. E isso também lhes ajudarão a serem unidos como família. Tem várias coisas que você pode fazer. Minha filha está sentada aqui, ela é muito boa com flores e com jardins e comedores de pássaros e coisas assim. Bem, eu gostaria de fazer coisas assim, mas posso plantar e matar tão rápido quanto plantei. E então, eu perguntei a ela este ano, você poderia me dar alguns vasos bem lindos, cheios de flores, para que eu coloque na minha varanda? E agora eu tenho um quintal inteiro e um jardim na parte da frente cheios de flores. Porque ela disse, oh mãe, finalmente algo que você quer, algo que eu realmente posso fazer por você. E assim todas as quintas-feiras, ela passa 4 a 8 horas na minha casa podando as minhas plantas, tirando as ervas daninhas, limpando os comedouros de pássaros, e eu simplesmente sentada na minha poltrona observando toda aquela beleza. Veja se você... Bem, todos aqui têm pais, obviamente, mas não espere que seus pais fiquem fazendo tudo por você o tempo todo, sabe? Não importa quanto dinheiro eles têm ou quão bem estão, mesmo que não precisem que você faça uma única coisa por eles, nós precisamos fazer coisas uns pelos outros, porque não temos um relacionamento real se tudo o que uma pessoa faz é dar e a outra só recebe. Isso não é relacionamento. Quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, você não pode lavar os meus pés? E Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu amo isso. Basicamente ele disse, se eu não fizer algo por você, se você não fizer algo por mim, então nós não temos um relacionamento real.